Olá, hoje a gente vai fundo numa questão que pega muita gente. O que é que separa quem só arranha a superfície de uma habilidade de quem realmente domina a coisa? Existe um segredo por trás disso e é ele que vamos explorar. Aquela sensação, todo mundo já passou por isso, né? De maratonar um tutorial atrás do outro, mas o progresso de verdade parece que nunca chega. É uma estagnação que frustra, quase como correr uma esteira sem sair do lugar. Bem, isso tem nome, e a fonte que a gente analisou chama de purgatório do iniciante. E olha só, a grande sacada é que a causa disso quase nunca é falta de esforço. Acontece que existe uma camada oculta de conhecimento, tipo um currículo não escrito que, silenciosamente, define quem avança e quem fica patinando no mesmo lugar. Para desvendar esse currículo secreto, nosso caminho hoje está bem claro. Primeiro, a gente vai entender o problema de vez. Depois, vamos mergulhar nos 3 pilares da solução: a mentalidade, o fundamento e a execução. E, para fechar com chave de ouro, o plano de ação para quebrar esse ciclo. Então, vamos começar pelo começo, né? Definindo a diferença crucial. O segredo não está em aprender mais coisas, mas em aprender de um jeito completamente diferente. Esse contraste aqui, gente, é a chave de tudo. De um lado, o iniciante eterno. Ele fica ali na zona de conforto, repetindo o que já sabe, obcecado com o que fazer. Do outro lado, o praticante em ascensão. A abordagem dele é outra, é quase de detetive. Ele vai atrás ativamente de onde as coisas quebram, ele quer entender a fundo o porquê das coisas funcionam e foca toda a sua energia em dominar o que é essencial. É uma virada de chave total. E essa ideia nos leva direto para o primeiro pilar, a mentalidade mestra. O verdadeiro salto de qualidade acontece aqui, na mente. É a transição de só fazer por fazer para realmente entender o que se está fazendo, sabe? Ir muito além da simples repetição mecânica. O primeiro princípio é o domínio da intenção. A ideia é bem simples, mas poderosa. Parar com essa busca sem fim pela ferramenta perfeita, pelo próximo tutorial milagroso e começar a fazer a pergunta mais importante de todas. Por que cada passo é necessário? Qual é a lógica por trás da ação? Pensa assim, ó. Qual a diferença entre seguir uma receita de bolo e entender a química da confeitaria? Quem entende os princípios, por que o fermento age, como o calor transforma a massa, pode criar qualquer bolo com qualquer ingrediente. Esse conhecimento do porquê é universal. Ele se adapta a qualquer desafio novo. O segundo princípio é o do feedback deliberado. E aqui a mentalidade muda da água para o vinho. A falha deixa de ser um fracasso e se torna um dado. Isso mesmo, um dado valiosíssimo. É como um mapa que aponta com precisão de laser onde a nossa compreensão precisa de um ajuste. 10%. Guarda bem esse número. Ele é a chave para transformar falha em progresso de verdade. Na prática, isso significa dedicar 10% do tempo não para fazer mais do mesmo, mas para analisar o que foi feito. Em vez de refazer tudo quando algo dá errado, a abordagem é cirúrgica, isolar a variável exata que causou o problema e consertá-la. É assim que cada erro vira um degrau. Seguimos para o segundo pilar, o fundamento oculto. O progresso acelerado não vem de acumular uma lista infinita de técnicas, mas sim de dominar os poucos conceitos de alto impacto que a maioria das pessoas simplesmente ignora. O primeiro conceito é essa briga entre profundidade e amplitude. Em vez de tentar saber um pouquinho sobre tudo, a estratégia aqui é aplicar a lei de Pareto, o famoso princípio 80-20, no nosso aprendizado. E a implicação disso é libertadora. Sério. Uma pequena fração das habilidades essenciais, tipo uns 20%, é responsável pela grande maioria dos resultados, uns 80%. O segredo, então, não é mais trabalho, é mais inteligência para identificar e dominar sem dó essa pequena e superpoderosa fatia. Para tornar isso prático, é preciso identificar o mínimo viável de habilidade. Pensa nisso como o esqueleto de uma área, os poucos conceitos que sustentam todo o resto. O desafio é focar nisso e resistir à síndrome da ferramenta brilhante, aquela tentação de pular para o próximo software da moda. O segundo fundamento é o poder das conexões entre diferentes áreas. A verdadeira genialidade, as soluções mais inovadoras, elas surgem justamente quando se constrói pontes entre áreas do conhecimento que, à primeira vista, não têm nada a ver uma com a outra. Por exemplo, um programador que entende de psicologia humana não escreve apenas código, ele cria sistemas que são intuitivos para as pessoas. O estrategista de negócios que aplica conceitos da física, como inércia, entende melhor a resistência do mercado à mudança. Essa capacidade de cruzar domínios é o que transforma conhecimento em sabedoria. Chegamos ao nosso terceiro e último pilar, a execução eficaz.
Porque, ter a mentalidade e o conhecimento certos é só metade da batalha. A outra metade é transformar essa teoria toda em resultados consistentes e de alta qualidade. O primeiro princípio aqui é pensar em estrutura e escalonamento desde o comecinho. É a diferença brutal entre um projeto que apenas funciona hoje e um sistema robusto que dura e pode crescer amanhã. É construir já pensando lá na frente. Uma solução rápida e suja parece eficiente no começo, com um custo inicial baixo, mas a longo prazo, o custo para consertar e dar manutenção se torna exponencialmente maior. Construir com clareza desde o início não é lentidão, é um investimento que economiza uma energia imensa no futuro. E por fim, a otimização do fluxo de trabalho. A verdadeira eficiência não vem de trabalhar mais rápido, mas de eliminar o atrito. Cada clique desnecessário, cada sistema mal configurado, drena a energia mental que deveria estar 100% focada em resolver o problema complexo que realmente importa. E assim, conectando os 3 pilares, a gente tem um mapa claro. Um guia para sair daquele ciclo vicioso do iniciante e dar o salto para o verdadeiro domínio de uma habilidade. Resumindo a ópera, o caminho é este. Primeiro, mudar o foco para entender o porquê. Segundo, tratar cada falha como um dado a ser isolado e corrigido. Terceiro, dominar o essencial em vez de se afogar na amplitude. Quarto, criar conexões inovadoras entre áreas diferentes. E quinto, executar como estrutura que antecipa o futuro. E isso nos leva à reflexão final. A teoria é poderosa, mas é a aplicação que realmente transforma. Olhando para esses princípios, a pergunta que fica é: qual deles pode ser colocado em prática, mesmo que de um jeito pequeno, ainda hoje, para começar a quebrar o ciclo?